Saudações, família vascaína! Começando mais um vídeo sobre o nosso Gigante da Colina, eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. Trazendo o resumo de notícias nessa quarta-feira, Ramon Dias aí que está fazendo uma limpa no elenco do Vasco, falar também da despedida de jogador hoje no CT, tem jogador da base do Vasco sendo emprestado, 2 reforços chegando, nível Paulo Brax, e também falar aí do camisa 10 argentino, que foi oferecido ao Vasco e pode pintar na colina. Então tem bastante assunto para a gente falar, porém antes de eu começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixar o seu like, o seu joinha e ativar o sino das notificações para receber todo o conteúdo do nosso Vascão e também ajudar no crescimento do canal. Até porque Vascaíno fortalece Vascaíno. Começar falando aí do Ramon Dias, que já está treinando o Vasco aí há uma semana. Ele fez uma análise individual de jogadores e alguns deles vão ser dispensados. O Ramon não pretende contar com esses jogadores. Casos aí do Galarza, do Cabarral e do Maicon. Esses dois últimos aí, contratações recentes, feitas pelo Brax, mostra que a incompetência dele. O Ramon Dias também ganhou um ponto comigo, porque ele está mostrando ali que não está subordinado ao Paulo Brax, porque essa dispensa desses jogadores queimou até o filme do Brax, né? Mostra o quanto ele foi incoerente nas contratações. Como que você pode contratar jogadores que eram reservas, que não eram nem utilizados em um elenco inferior ao do Vasco, até porque, na minha opinião, o time do Santos consegue ser mais fraco do que o do Vasco. Aí você vai lá e pega 2 jogadores, 2 não, 3, porque também tinha o Raul Cruz aí, que o Santos pegou de volta para emprestar para o time búlgaro. Então, você não satisfeito, vai lá e contrata o atacante, terceiro atacante do time. Vai lá e contrata o terceiro zagueiro do seu rival. E vai lá e contrata um jogador que nem no banco ficava, que era o caso do Cabarral. Mostra o quanto o Paulo Brax é incompetente e mostrou pra gente que o Ramon Dias não veio ali para brincar, ele não veio para baixar a cabeça pro Paulo Brax, e parabéns pela atitude do Ramon Dias de realmente afastar esses jogadores. Falar agora também aí da despedida que teve no Vasco hoje, que foi do Pedro Raul, ele está a caminho do México, vai jogar no Toluca. O Vasco negociou o jogador por 5 milhões de dólares, o Vasco recebe 2 milhões e meio agora à vista na assinatura do contrato, e a metade do dinheiro, os outros 2 milhões e meio, em janeiro de 2024. Falando como negócio, foi um ótimo negócio, até porque o Vasco comprou ele em alta, ali com pompa de vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, por 2 milhões de dólares junto ao time japonês, e vendeu ele agora em baixa por 5 milhões de dólares, ou seja, mais que o dobro do que pagou. O Pedro Raul, que desde a partida ali contra o ABC, que eliminou o Vasco na Copa do Brasil e que ele perdeu o pênalti, ele não jogou mais, ele dali em diante ele foi inoperante, acabou ele ali no Vasco, a torcida também já não tinha mais paciência com ele, então acho que foi bom para ambas as partes a saída, tanto para a torcida que já não aguentava mais o Pedro Raul em campo, e para o próprio Pedro Raul, que não estava aguentando ali o peso de jogar com a camisa do Vasco. Desejar boa sorte para o Pedro Raul na carreira dele. Falar também aí agora de jovem da base, que foi emprestado para disputar a Série B, é o volante Rodrigo. Ele vai disputar a Série B pelo Londrina, o Vasco vai pagar os salários integrais do Rodrigo, e ele vai disputar ali a Série B, vai ganhar uma rodagem maior. Falando para o garoto, acho bom, para ele ganhar mais experiência, disputar ali uma Série B, vai ter mais oportunidades no elenco do Londrina do que no Vasco. Porém, acho ruim pela situação do Vasco pagar integralmente salários. Você pagar para o seu jogador jogar num outro time. Olhando por esse lado é ruim, mas olhando pelo lado do jogador é bom para que ele pegue mais bagagem. Fala também aí de 2 jogadores que estão praticamente fechados com o Vasco, um lateral esquerdo e um meia. Trata-se dos jogadores Jefferson do Atlético Goianiense, que já fala até como jogador do Vasco. O próprio presidente do clube goiano também já declarou que o negócio está praticamente fechado. Então o Jefferson deve se apresentar aí até sexta-feira no CT Moacir Barbosa para fazer os exames médicos. Ele é um lateral esquerdo, vai vir para ser reserva do Lucas Piton. Olhando como composição de elenco, era necessária a vida de jogador, mas se você olhar para a situação de contratação individualmente, é uma contratação de Vasco associativo, que sempre ia contratar jogadores de Série B. Então a 777 está mostrando que não mudou nada em relação ao Vasco do passado. O outro jogador é o volante Praxedes, do Bragantino. O Praxedes que o Vasco já tinha negociado anteriormente e não tinha aceitado a proposta do Vasco, porém tudo mudou com a chegada do Ramon Dias, o Ramon Dias que se encontrou com ele após a derrota do Bragantino para o Botafogo, teve uma conversa com o jogador e o jogador se empolgou e agora ele quer vir.
Como o Vasco tem ali uma boa relação de diretorias com a do Bragantino, provavelmente o jogador deva vir e o Bragantino não deve colocar nenhum empecilho. Foi assim na situação do Morato, do Edmar, jogadores recentes aí que eram do Bragantino e vieram para o Vasco. Falar agora de um jogador argentino oferecido ao Vasco, é um camisa 10, trata-se de Augusto Solari. Augusto Solari, que é cria das divisões de base do River Plate, ele tem 31 anos, começou ali em 2011 no River, jogou também por São Lourenço, por Racing, e por último estava aí no Celta de Vigo da Espanha. Já estava jogando no Campeonato Espanhol há 4 anos, jogou também no Racing mais 4 anos, ou seja, mostra que é um jogador que fica bastante tempo no time, então é porque ele é um jogador que tem sua competência. Não é aquele camisa 10 de fechar um aeroporto, de parar trânsito, fechar aeroporto, não é isso, não é a cereja do bolo. Porém, 31 anos, está numa idade boa, é um jogador de nível europeu, que jogava, apesar do Celta ser um clube de menor expressão na Espanha, mas disputava ali La Liga. Então é um jogador que vai vir e com certeza sobra aqui no meio dos brasileiros. Então, se vier, vai ser um ótimo negócio. O Vasco precisa urgentemente contratar logo esse camisa 10 e esse agora também o camisa 9, para que possa ter uma sequência de resultados positivos aí ao longo do campeonato. Antes a gente já não tinha o 10, agora a gente não tem o 9. Se continuar o campeonato assim, a tendência tudo é piorar. O Ramon Dias é um ótimo treinador, porém não tem como ele fazer milagres sem peças. Não vou me alongar mais por aqui, vou agradecer a sua presença, que ficou no vídeo até o final. Te pedir novamente que você se inscreva, clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixe seu like, seu joinha, e te desejar saudações vascaínas e um forte abraço.